Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans. Este é o programa Expresso da Manhã, que começa a partir de agora, alguns minutinhos de atraso, coisas acima da minha expectativa aqui na montagem do kit de luz, mas agora tudo bem. Chegou Camila Gorredice, a produtora do programa. Então tá iniciado oficialmente o programa quando a Camila chega. Neck Perger chegou também, Lia Ribeiro de Souza. E quem mais? Bete Garcia. Bom dia para todo mundo. Olha a Adri Bezerra acordando aí no horário de verão, lá em Pernambuco, que não tem horário de verão. Bem cedão, né, Adri? Silvana Salvador, bom dia. Bom dia para Tininha Rigueiral. Bom dia para Antônio Silva. Bom dia para Valdir Possari. A Cicleide Cassiano. Bom dia para Dulce Helena Costa. Bom dia. Bom dia para Rosângela Sacramento. Pois é, bom dia, Lia Ribeiro de Souza. E Vandel Alves. Hoje vou ter um programa muito interessante. Eu tenho boas notícias, inclusive, tá? O Rômulo Maia chegou. Depois que o Rômulo chegar, eu conto para vocês a novidade. Bom dia, galera. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo. Sexta-feira chegou o fim da semana, né, Wellington? Sexta-feira, rapaz, fim de semana a gente não sabe se vai trabalhar mais, se vai trabalhar menos, né? Eu acho que mais do que ontem é impossível, né? Porque ontem, nossa, que dia, hein? Pô. Que dia. Olha o Mariel chegando aí também, da equipe da gente, né? Camila aí acordando todo mundo cedo. Pois é. Bom dia. Olha, Rômulus, eu fiz até um mini roteiro aqui. Mini não tem como ser, né? Porque ontem, quando eu entrei na live com o Miguel, eu falei assim, fui pegar minhas anotações, foram 4 horas de depoimento, falei, gente, foi tanta bomba, que eu falei assim, não dá nem para cobrir tudo num programa só. Não dá, e não é no programa, e não vai, e esse programa a gente não pode dedicar só ao tema de ontem, porque nós temos coisas muito importantes. Vamos começar com boas notícias? Diga. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ele vai ser comentarista fixo aqui do programa. Ele gostou muito de ter participado ontem e vai... Não temos ainda data para iniciar, assim, vamos escolher para fazer também um lançamento, uma coisa, não é, digna de uma presença dessa, Rômulus. Olha, Wellington, aí eu vou perder meu profissionalismo e vou falar. Eu sou fã. Quando o Wellington me contou isso ontem, eu falei, não acredito, cara. Como assim? A gente vai ter ele como comentarista fixo no programa, como colunista. Assim, uma pessoa, eu como advogado internacionalista e um patriota, sempre admirei a trajetória do embaixador. Assim, nossa, é muita honra, né, Wellington? Muita honra. Aí a Camila estava fazendo comigo ontem a lista de comentaristas que nós temos. Aí, Luiz Cláudio, Dr. Rubens, temos Paulo Gamba, a mulher Niobe, o Niobe Cunha, nós temos Tássia Camargo e... Tem mais gente aí, né, que a gente está vendo aí. Tem. Nem você não é bom até não falar. Não vou falar nada, não. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que vai ser... Eu vou ficar aqui calado, né? ouvindo para aprender. É isso aí. É uma forma também de compensar a ausência do professor Muniz Bandeira, né? Na minha rotina de informações e tudo. Então, Rômulus, é o seguinte, vamos fazendo aqui em pequenos flashes, certo? O Estopa botou o vídeo dele ao vivo agora. Não sei pra que Estopa quer fazer concorrência com a gente, com vídeo velho. Ô, Estopa besta. Vídeo de ontem. Olha, é o seguinte, eu não gosto muito de fazer propaganda, até porque eu acho que a gente deve consumir aquilo que a gente realmente precisa. Sim. Tá? Mas é como o seguinte, muita gente está sem grana, muita gente está passando uma perrenha danada aí, e eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda, tá, Rômulo? Fique bem claro aí, você sabe que se isso ocorresse, eu iria lhe informar antes de mais nada. Mas é porque é o seguinte, hoje tem um Black Friday muito importante lá no Paraná. É o Black Friday de delações.
Se você ainda... O patrão ficou maluco. Black Friday de delações na Lava Jato. Se você ainda não comprou a sua, tá tudo quase de graça. Poxa, Wellington, os caras não te deram nenhuma comissãozinha para essa divulgação. Os caras têm tanta grana lá. A taxa, né, é 1/3, cara. É a maior do Brasil. Nunca se viu coisa igual. Eu já falei aqui ontem, falei ontem também quando estava com o Miguel. Existem esses esquemas de achar que a pessoa cobra um percentual da multa. Existe na Receita Federal. Os empresários são achacados assim. Mas o pessoal já tinha ouvido falar assim, de 5%, 10%, 30%. O pessoal lá é fominha. Então, ainda não estão pagando o Wellington para fazer essa divulgação, mas realmente tem que aproveitar essa Black Friday, porque é tão caro, né, que hoje tem que aproveitar. Pois é, e eles que estão recebendo dinheiro no exterior aqui, né, nos paraísos fiscais também aqui da Europa e tal, não é crime se transferir para minha conta aqui na da Suécia. A única conta na Suíça que não tem grana é a de Rômulus. Olha, deposita lá. Wellington, sobre essa questão, eu queria até comentar uma coisa que ficou parecendo gratuita ontem no depoimento da Tacla Duran, mas vou falar até para a nossa equipe de repórteres investigativos, você veja aí com as suas fontes, que eu achei que ele falou uma coisa que me pareceu uma dica, assim, para quem quiser olhar. Ele mencionou, deixa eu procurar aqui o nome do sujeito, um advogado suíço, mas tem nome italiano, Andrea Prospero, que seria especializado em ocultação de patrimônio por meio de falsas simulação de apólice de seguro. E aí ele mencionou que ele teria trabalhado para a Odebrecht e também para a JBS, inclusive, para os irmãos Batista. Mas eu achei, como ele encaixou isso no final de uma conversa que não tinha a ver com isso, eu achei meio esquisito. Será que ele quer que a gente veja outros clientes desse advogado? Eu fiquei assim meio curioso. Até entrei no site, já dei print em tudo do escritório dele, tudo guardado, que de repente vou até lá fazer uma visita em Lugano, lugar lindo. De repente vou lá me encontrar com ele, perguntar como é que tá a vida, como é que tá o planejamento para as festas de ano, alguma coisa assim, né? Pois é. E o nome dele dá até uma nova propaganda depois, né? É que nem o Zé Simão fala, é o predestinado, Andrea Próspero. Você quer ser próspero? Vem ser próspero você também. Pois é. Olha, mas depois da Black Friday, né, que eu já anunciei aqui, da delação, porque depois que o Tacla tocou fogo no barraco lá de Moro, tem mais umas dicas, uns drops aqui pequenininhos assim, para a gente falar antes do programa começar de com força, como a gente fala lá na Bahia, tá? É o seguinte, a Globo culpou o corrompido. A Globo falou que a Globo tem uma nova delação envolvendo a Globo, inclusive falando dos valores, falando de tudo. Aí o jornalismo da Globo, que tinha apurado e disse que a Globo não tinha feito nada, que a Globo não aprova corrupção e etc. e tal e tal. Aí quando ela viu que esse caminho aí virou piada internacional, aí ela agora disse, não, houve, mas a gente não sabia e a gente foi enganado. Ou seja, ela corrompe e, e é enganada porque corrompeu. Eu não entendi a narrativa, Wellington. Você tem que me explicar, porque eu não entendi. Não, ninguém entendeu, nem eles. Eles não entenderam. Eles estão inventando. É aquela coisa de bater a carteira e gritar pega ladrão. É isso. Se você quer traduzir para o popular, a Globo bateu a carteira e gritou pega ladrão. Foi isso. Quando isso acontece, vira piada, né? Vamos lá, tenho mais aqui notas que eu saí apontando ontem para a gente conversar aqui no começo do programa. O Tacla Duran, ele não botou só a Lava Jato na roda, não. Na minha opinião, ele botou o PGR e o STF, o pacote Sim, todo. Senhor. O pacote do golpe. Porque se Moro veio com lista de políticos à la carte, isso é golpe político. Atenção, os políticos que estão aí chantageados precisam... Nós sabemos, né, Wellington? Nós sabemos. É verdade. Eles vão lá em véspera de votação com o dossiê, com ONG Fajuta, que é a ONG biônica do Ministério Público. Eles vão lá toda véspera de votação de matérias que influenciem, como a Lei Cancelier, como super salários, eles vão lá chantagear nas 10 medidas, tudo isso, eles sempre estão lá chantageando. Então,
é real. A gente tem informação disso. Pois é. E tem mais aí, olha, Rômulus. O Tacla Duran não falou assim, com essas letras aqui, da forma que eu vou formular aqui, que eu formulei aqui no papel, tá? Nas anotações. Mas ele deixou claro ontem uma coisa. Quem leu o Cafezinho há 3 anos já sabia de tudo que ele falou ontem. É verdade. Tá? Quem lê o Cafezinho há 3 anos e assiste, acompanha os nossos programas e debates e etc., já sabia de tudo que foi dito pelo Tacla Duran. Porque tudo que ele falou, nós já vínhamos denunciando. E ainda está faltando coisa. E o próximo a ser apanhado na esquina é o Bretas. Opa! O Bretas, do Rio de Janeiro. E ele sabe, ele já está com medo do cacete. Caramba! Tá? Já está com medo do cacete. E ele sabe. Porque toda vez que esses juristas aparecerem querendo bancar isso, aquilo, pode crer. Ele está atacando para não ser... o telhado de vidro não ser apanhado. Só que quem tem telhado de vidro tem que ter medo da pedrada. Wellington, sobre essa questão de chantagem e de medo desses beganhas, eu queria observar uma coisa que foi uma contribuição do Mariel, que ele mandou para a gente. Eu não tinha nem visto isso, mas é interessante. Disse que ontem foi dia 30, né? Todo mundo estava esperando Tacla Fura Bolha. Disse que no D-1, na véspera, no Tacla Fura Bolha -1, no dia 29, a senhora Moro, Rosângela Moro, passou o dia no Congresso Nacional se reunindo com parlamentares. E aí, para não ficar feio, saiu, né? Porque, evidentemente, nós sabemos qual era o tema que ela foi tratar. Inclusive, é importante que a gente diga que havia, até o último minuto, uma expectativa se haveria ou não depoimento do Tacla Duran, porque havia muita pressão para não acontecer. Então, poderia ter uma votação de último minuto lá dos membros irem e suspenderem, ou não ter quórum, etc, etc. Então, assim, até o último minuto, os deputados que fizeram o requerimento, Vadir Damoso e Paulo Pimenta, não tinham certeza se ele se daria. Não pelo Tacla Duran. O Tacla Duran queria depor, mas se ia ter ali alguma manobra para impedir esse depoimento. Então, até por isso, muitas das coisas, das informações gravíssimas que foram ditas ontem, eles deixaram para ser revelado na hora, lá mesmo. Porque se ele tivesse dito ao longo da semana o que ele ia dizer, haveria com certeza uma manobra ali de chantageados, como a gente diz, pessoas que estão com dossiês. A senhora Rosângela Moro estava lá na véspera, fazendo um périplo entre os gabinetes. E segundo ela, olha isso, Wellington, aquela nota plantada, né, clássica, nota plantada na imprensa, saiu no jornal, de porta em porta. Rosângela Moro, mulher do juiz Sérgio Moro, fez um périplo pelo Congresso nesta quarta-feira. Pediu apoio dos parlamentares a uma proposta que trata da isenção de impostos para medicamentos e tramita no Senado desde 2015. Ou seja, está lá desde 2015, mas ela escolheu a véspera do Tacla Fura Bolha para ir lá fazer o lobby, né? Não, tão generosa, é uma questão de isenção. Aí, olha isso, aí bota boa causa. Rosângela pediu a ajuda dos deputados tucanos Eduardo Barbosa e Mara Gabrilli, São Paulo e Minas Gerais. Interessante isso, né? Ela escolheu, assim, muito fortuito. Ela foi a Brasília, ficou no Congresso o dia inteiro, batendo de porta em porta, para tratar de uma coisa que está lá desde 2015. Não tinha nada a ver com o assunto do dia seguinte, com certeza, não é, Wellington? Pois é, a Camila está lembrando aqui que saiu isso aí no blog do Nacif. É bom citar sempre a fonte, tá, Rômulo? Para que o pessoal faça o mesmo quando citar a gente. Eu não sabia. Eu recebi pelo Mariel de WhatsApp, mas fica aí o registro importante. Não, beleza. E outra coisa, eu queria responder a Selma Gamba, que está perguntando o que é que eu estou comendo. Não estou comendo nada, estou com uma pastilha na boca, porque ontem, vocês perceberam, mas eu apresentei o programa no meu limite. Estava com febre e tudo, tá? Dor de garganta e tal. Você for lá no vídeo, eu tô todo serelepe e tal, parecendo que eu tô... Nem eu percebi. Pois é, mas eu tava muito mal. Passei o dia mal ontem. E hoje não tá muito legal ainda, mas não. Não perdeu, mas eu sou testemunho, ele não perdeu o depoimento do Tacla Duran. Ele assistiu de cama, disse que não conseguia nem ver a imagem de dor de cabeça, mas quando eu liguei para ele, eu ouvi o barulho. Ele não perdeu 1 minuto do Tacla Duran. Isso que é profissionalismo, ó. Parabéns. Obrigado, Rômulo. Obrigado. Olha, uma outra coisa que eu queria falar. A Rorô, que você acabou de citar aí, ela fechou a página. Como é o nome da página? Eu moro com ele? Eu moro com ele. Isso exatamente.
Porque está desmoronando. Ah, deve ser isso. Entendeu? A casa implodiu, né? Onde ela mora com ele. A casa caiu. Pois é. Ela fechou a página sobre o velho mantra de que o combate à corrupção, blá, 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 aquela coisa. Eu nem vou ficar repetindo para não dar moral à merdinha, né? Certo? Então, fechou a página, sabe por quê? Porque a popularidade de Moro é igualzinha do japonês da Polícia Federal. A única diferença é que Moro ainda está sem a tornozeleira eletrônica, como você, Rorô, que vai ter que usar a tornozeleira eletrônica. Tá? Ou então foge para Miami, porque nos Estados Unidos, vocês dois serão recebidos de tapete vermelho pelos serviços prestados aos Estados Unidos da América, em detrimento da indústria pesada brasileira, da indústria petrolífera brasileira e da política brasileira. Você, Rosângela, você, Moro, vocês dois são dois merdas que lascaram o Brasil. Mas, Wellington, certo? Importante lembrar, eles têm afinidade ideológica, mas também eu acho que eles também sofreram pressões pelo passado, né, de repente. Pois é. Eles viram que é delação ontem, Rômulus. Delação com prova. Periciada, periciada. As provas estão no blog O Cafezinho e em outros blogs já. Tá? As provas estão aí. Periciadas. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser deletar. Na verdade? Cresci ouvindo esse disco, cara. Punct Plact Zoom. É A música aí. do... Então, tem mais duas aqui. Tem mais. Tem mais. Eu acho que são duas. É porque eu tô. Wellington, só em homenagem a Rosângela Moro, eu queria fazer um registro que o deputado Paulo Pimenta lembrou ontem lá. Ele falava do advogado Marlos Arnes, e aí ele lembrou que talvez a CPI possa se interessar, investigar, quebrar sigilo, né, de repente, sobre a questão das APAES, porque foi um episódio em que Marlos Arnes e a senhora Rosângela Moro colaboraram, né? Ele era o advogado e ela era a diretora jurídica e passava para ele os contratos. Então, assim, seria interessante ver, porque, por exemplo, imagina, não nesse caso da APAES, certamente, mas assim, imagina se houvesse triangulação, um cliente, um diretor jurídico de uma entidade contrata um advogado, paga honorários milionários, talvez nesse esquema, né, nessa ordem de 30% do valor da causa, alguma coisa assim bem elevada, e aí por fora tivesse um rebate, né? Assim, você dá o honorário e aí volta no por fora, né? O Zucoloto falou muito lá nos print screens, olha, tem que pagar por fora, é por fora. Então é interessante, não sei, mas assim, de repente seria interessante olhar esses laços que unem o Marlos Artes, advogado, e a senhora Rosângela Moro lá na PAI também. De repente, uma coisa para esclarecer, porque o Marlos Arnes, Wellington, você viu isso ontem, ele entrou no depoimento do Tacla Duran, eu nem sabia soube ontem dos detalhes dessa história, porque além do Zucoloto, ele também se sentiu pressionado a contratar o Marlos Arnes, que é um advogado de delação. E aí, para mim, foi uma das bombas de ontem, assim, bomba H, dessas da Coreia do Norte. Ele falou que o Marlos Arnes falou assim, olha só, acertou um contrato de honorários de 1,5 milhão de dólares, falou assim, então você paga de cara 750 mil e depois da delação mais 750 mil, delação camarada. Como ele não fechou, ele não quis a delação que o Carlos Fernando e os coleguinhas mandaram para ele, ele não pagou os 750 finais, mas pagou os 750 mil dólares iniciais. E aí sabe o que o Marlos Arnes falou para ele? Olha só, parte desses honorários não vão vir para o meu escritório, não. Eles vão lá para o curso que eu tenho, que é um curso onde dão aula com professores distintos. Sérgio Moro, delegada Macarena, procuradores todos da Força Tarefa. Então vai para lá. E aí a gente vê, né? Como é que é isso? Ia para lá para pagar as aulas. Eu não vi vídeo até hoje. Eu quero ver agora o vídeo das aulas. Fiquei interessado, porque eles botaram dúvida nas palestras do presidente Lula, que foram vistas literalmente pelo mundo todo, mas de repente assim, né, eles medem o presidente Lula pela régua deles. De repente, não havia aula, né? Não sei, quero ver. Só subam para o YouTube, que eu estou muito interessado em ver, quero me atualizar no direito.
Então, de repente, eles, não sei, e aí o pagamento ia, né, pagava no curso e já voltava para a força-tarefa. E aí você sabe, Wellington, se esse for o caso, isso precisa investigar, porque são crimes gravíssimos. É crime contra a ordem tributária, porque a tributação de honorário de advogado e de curso, de pagamento de aula, são diferentes. Então, tem falsidade ideológica, tem crime contra a ordem tributária, tem formação de quadrilha, porque tem mais de 4. Então, é muito interessante a gente ver isso, porque eu acho que eles são os maiores interessados a mostrar que houve essas aulas e da onde vinha o dinheiro desse instituto. Então, assim, sim, lavagem de dinheiro, porque se for o caso, é lavagem de dinheiro. Então, muito interessante essa bomba, essa revelação de ontem, importantíssima, tem que ser investigada. E aí, já que está aproveitando o embalo, né, vendo o Marlos Arnes, vamos ver também essa questão da APAE, de repente dar uma ajuda lá para eles para melhorar a governança da APAE, não é, Wellington? Com certeza. E tudo isso que você está falando, Rômulus, nós antecipamos também ontem um pouco, quando falamos, sabe sobre o quê? Sobre palestras. Isso aí, cara, quando saiu do ar, uma fonte minha chegou e falou assim: olha, você já pode abrir a consulta e botar Pai Rômulo de Oxum, porque, puta, você chegou, falou, eu juro pra você, me ocorreu naquela hora, falando com você. Falei assim, será que é um jeito de esquentar dinheiro ilegal, essas palestras? Deixei no ar assim, aí você falou, você fez uma pergunta irônica, eu não tenho dúvida. Você já estava certo disso. Porra, chega horas depois, poucas horas depois, o Tacla Duran fala do curso, mas é curso, é palestra, é DD, quem sabe, né? DD. E vem muito mais. Vem muito mais com as próprias empreiteiras. Vou antecipar para você. Tá? Com as próprias empreiteiras que eles ajudaram a quebrar. Sim, senhor, porque o Tacla Duran falou, o Paulo Pimenta falou, o Paulo Pimenta já sabe. Falou que o Marcelo Odebrecht. Vamos resumir esse esquema. O que ficou claro ontem, comprovado? Aí não é mais alegação, ele trouxe provas disso. Que o pessoal da Lava Jato, propositalmente, só apreende parte das contas que tem no exterior e faz vista grossa para as outras contas de quem é investigado no exterior. Por que eles fazem isso? Eles pegam as contas que têm pouco dinheiro, fizeram isso com os marqueteiros, fizeram isso com os executivos do Odebrecht, da delação dos 77, fizeram com o próprio Tacla Duran, então não tem como negar, ele tem as provas, ele fala isso. E o Paulo Pimenta acrescentou que provavelmente também está sendo feito com o Marcelo Odebrecht. O que eles fazem? Eles pegam as contas pobrinhas, aquelas que não tem nada, e falam assim, olha, você tem que pagar uma multa de 15 milhões. Mas eles sabem de antemão que não tem o dinheiro na conta. Então eles vão pegar daquela conta pobrinha, só um pouquinho, assim, o que é para ir para o governo, para o Estado, é só ali a merreca. E aí as contas pulpudas não são declaradas e é de lá que sai o por fora do Zucoloto. Né? O Zucoloto insistiu muito lá no print screen, vocês vejam, ele falou, olha, não, o pagamento, Tacla Duran, que você tem que me dar é por fora. Você sabe, né, que eu tenho que ver lá o pessoal que está me ajudando a conseguir a delação camarada. E assim, para melhorar um pouco, eu tenho que trazer o DD, porque eu imagino que o DD seja mais caro, né? Então é mais difícil. O valor o passe do DD é mais caro. Então, para trazer DD para negociação, a grana tem que chegar. E aí é interessante isso, Wellington, porque essa situação é muito, muito, muito inusitada, né? O que você acha disso? Olha, eu sou daquele tipo, Rômulus, que eu não fico dando muitas voltas, não. A questão aqui é começar a cobrar do STF e da Procuradoria-Geral da República quando é que vão pedir o afastamento da quadrilha diante de provas. Não estamos falando de garganta profunda de delator. Estamos falando de provas que já foram periciadas e que são válidas perante a justiça, certo? De que a quadrilha da Lava Jato facilitava a vida de delatores e daqui a pouco a gente vai ter a Patrícia. Patrícia, eu sei que você está me ouvindo, daqui a pouquinho eu chamo você, tá bom? Eu cortei o seu som aqui para não interferir na fala do Rômulus. Só para você saber. Então, Rômulus, eu acredito assim que chegou a hora da gente... Porque se a Rorô já fechou, e até o Ronaldo Vieira, que está assistindo a gente aí, escreveu assim, saiu o eu moro com ele, agora eu morro com ele. Se até a Rorô abandonou o barco, está abandonando, porque ela não vai morrer com ele, não. Ela não vai morrer com ele, não.
Ela vai, ou ele vai abandoná-la, porque quando a quadrilha é desbaratada, é um entregando o outro. Wellington, uma coisinha só. É importante a gente saber. O Adriano Argolo, um advogado muito combativo, ele não pôde assistir. Aí ele me mandou umas perguntas para saber se alguns temas tinham sido tratados logo depois. E ele lembrou que houve um lapso, esqueceram de perguntar, porque há comprovantes de remessas do Tacla Duran para a Rosângela Moro. Isso tem extrato disso. E, por um lapso, não foi perguntado. Mas você sabe que, obviamente, a Lava Jato tentou esconder isso. Você sabe que ele mencionou até ontem que a Receita Federal sumiu com os comprovantes do que ele pagou por anos o escritório Zucoloto, em que a Rosângela Moro era sócia. A Receita Federal sumiu com o documento, mas ele tem a prova lá. Então, é importante que a gente veja isso, porque o Tacla Duran se colocou à disposição da CPI. Então, ele pode voltar para falar sobre isso também, pode mandar por escrito, várias coisas. E só para fechar esse assunto, Wellington, é isso que eu acho que é o mais relevante. A estratégia do Sérgio Moro de tentar evitar que Tacla Duran seja ouvido não deu certo. Por quê? Tacla Duran foi ao Congresso Nacional, numa CPMI, com compromisso de falar a verdade, entregou documentos periciados. Então, a gente sabe, agora a gente tem o depoimento do Tacla Duran, aquele que o presidente Lula queria rolar lá no processo dele, e os documentos periciados na Espanha. Você sabe, Wellington, que ele contava que ele fez com peritos espanhóis da Associação da Perícia. Então, é o órgão que serve a justiça espanhola. Ele foi lá e disse que foi sorteado, lá sorteio é sério, não é que nem do STF, não. Sorteado, então foi uma pessoa aleatória que atestou tudo, atestou o celular e atestou os documentos. Então, agora o presidente Lula, falamos ontem com o deputado Vadir da Musa, ele falou isso, a defesa do presidente Lula certamente requisitará à CPI os documentos e a íntegra do depoimento do Tacla Duran para usar como prova, porque aquele listão lá do Odebrecht, a tal da conta italiano, acabou, aquilo não vale nada. Então, agora, se eles querem alegar que da conta italiano lá do Palocci saiu dinheiro para o sítio, eu quero ver, sabe o que, Wellington? Você que mora fora sabe disso. O SWIFT, não é planilha do Odebrecht, não vale nada. Eu quero ver o SWIFT, que é um código que sai de toda a transferência internacional. Então, se a conta era aqui na Suíça e o dinheiro fez reforma no sítio, ele tem que ter... Dinheiro não voa, dinheiro não tem asas. Eu quero ver o SWIFT, a conta de saída, a conta de chegada. Então, agora acabou. Esse listão é imprestável como prova e agora a gente quer o SWIFT. E a última coisa, Wellington, você falou do STF. Muito bem, você abriu falando disso. Eu quero saber agora de STF e PGR. A Tereza Cruvinel publicou um artigo no 247, também importante, falou assim, agora o silêncio que grita, do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público. Porque não há como eles não tratarem sobre essa questão, mas é isso que eu queria falar também. Lá nessa questão da planilha do Odebrecht, houve um acordo quando ela passou o acesso ao sistema para o Ministério Público Federal, o deputado Paulo Pimenta ontem reforçou isso muito, havia uma cláusula dizendo que o Ministério Público Federal e a Justiça não poderiam passar o acesso a terceiros. Isso é uma das coisas que o DD usa para não facultar o acesso à defesa do presidente Lula, porque teria esse acordo lá para não passar. E eu fiquei perguntando, por que será que eles temem tanto? O que tem nessa caixa preta, a original, não a falsificada, no sistema lá? E será que tem nome de ministro do STF, nome de ministro do STJ, nome de procuradores gerais da República, nomes de ministros do TCU, de auditores fiscais, secretários da Receita, pessoal oh meu Deus, o CARF, que perdoa multas de impostos já comprovadamente corruptos. Então, assim, será que tem alguma coisa lá que está impedindo, que constrangeria pessoas da justiça em Brasília? E será que é por isso que todos os arbítrios do Moro, nesses 3 anos, desde que ele botou a mão nesse listão do Odebrecht, o verdadeiro, não falsificado, será que é por isso que o pessoal passa a mão na cabeça dele e não faz nada? Será que ele tem os ministros do STF no bolso, Wellington? Essa é a pergunta que fica. Se continuar o silêncio do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, eu não terei dúvida. O Sérgio Moro tem alguma coisa em mãos para chantagear essas pessoas. É a hipótese que vai me restar, porque isso não se explica. É tão flagrante as violações e as acusações gravíssimas que têm que ser investigadas. Inclusive, para fechar e passar para você a palavra, eu quero dizer isso.
eu acho fundamental. Os deputados já têm um requerimento para chamar o Zucoloto, vai ser votado da semana que vem, terça-feira, todo mundo de olho para ver quem vai votar a favor e quem vai votar contra. Também querem chamar o Carlos Fernando, porque ele foi pego na mentira. O Zucoloto mostrou lá o e-mail que contradiz o que ele veio falando em Facebook. E, por fim, eu acho que é importante chamar a Procuradora-Geral da República, convidá-la, né, com cordialidade, convidá-la para que ela diga o que ela vai fazer. Ela que diz que só o Ministério Público pode investigar procurador, ela diz isso. É mentira, mas ela diz isso. Já que ela advoga essa exclusividade, seria importante tê-la, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na CPI para comentar sobre as providências que ela vai tomar sobre todas essas acusações do Tacla Duran, Wellington. Pois é, ô Rômulo, só para concluir aqui meu bloco de anotações, tá? E porque a gente vai chamar a Patrícia de novo, ela até desligou, porque ela não aguentou esperar. Eu vou ligar daqui a pouquinho de novo para a Patrícia, tá? Vauquier, que vai falar com a gente. Ela sabe tudo de empreiteira, ela vai conversar com a gente sobre o que foi feito. Isso, daqui a pouquinho mesmo, porque eu já estou concluindo aqui. A nossa mulher Nióbio, a Nióbio Cunha, ela escreveu lá no mural dela, porque se você vai apresentar programa sobre política e não passa no mural da Nióbio, você não apresentou programa de política, né? E aí ela diz o seguinte: quero ver essa esquerda tucana endireitar rapidinho. Não, ela faz uma pergunta: quer ver essa esquerda tucana endireitar rapidinho? Proponha uma frente de apoio a Lula, já que ele lidera de longe as intenções de votos em relação aos outros partidos. Proponha-se o referendo revogatório. Proponha a anulação do golpe. É tiro e queda para essa disposição democrática murchar. Pois é, olha, esquerda tucana é a mesma coisa de me chamar de banqueiro. Toda vez que houver na face da Terra, em qualquer parte do planeta, alguém do PSDB, PSD, PPS, PV, não é? PSB, que estão aí querendo dar um golpe parlamentar, certo? Mas, sobretudo, os tucanos, toda vez que tiver um tucano dizendo que é de esquerda, pode me chamar de dono do Itaú. Pode, aí eu assino embaixo. Eu sou dono do Itaú se houver alguém de esquerda que hoje seja pelo referendo revogatório dentro do PSDB. Porque, minha gente, não tem mais espaço para a gente entrar nessa discussão bipolar da esquerda-direita no Brasil. Porque a Globo patenteou a esquerda como algo do mal e a direita como progresso. Mas o progresso, ela esqueceu de dizer que é o progresso dela. Tá? Existem hoje dois blocos no Brasil: nacionalistas e entreguistas. Quem é nacionalista apoia Lula e Requião no referendo revogatório e na reconstrução nacional. Quem é entreguista continua aí votando contra os trabalhadores, contra os aposentados, contra os professores, e mulheres professoras são as que mais vão sofrer, tá? E pela volta da escravidão, pela volta do Brasil colônia. É isso. Não tem negócio de esquerda, direita, nacionalista e entreguista. Então é importante você dizer isso. Você não está dizendo que não existe a ideologia mais de esquerda. É evidente que tem. O que ele está dizendo é que isso é desfavorável. Eles conseguiram, injustamente, registrando com bombardeio de anos, desgastar a imagem da esquerda. Então, eles querem colar na gente esquerda, 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 para colar uma rejeição. Porque eles sabem que a bandeira nacionalista da soberania, ela é imbatível. O brasileiro gosta dos seus direitos, o brasileiro gosta do Estado que protege os interesses nacionais. Gosta, tem orgulho da Petrobras. Tentaram destruir com a Lava Jato, não conseguiram. O brasileiro ama e quer a Petrobras pública. Então, eles sabem que se vier uma eleição, o candidato que vier com a bandeira de referendo revogatório para retomar tudo que foi doado para os estrangeiros e restabelecer os direitos trabalhistas, previdenciário, eles sabem que essa pessoa vai ganhar. E essa bandeira é do presidente Lula, é do senador Requião, é de todo mundo que quiser abraçá-la. Então, a grande frente vai se formar entre todos, como o Wellington diz. Então, o momento é esse. Para a vitória, para nós termos a vitória, é nacionalistas versus entreguistas. É isso aí. E para terminar aqui a minha lista, tem mais duas coisas aqui. Bateria de 9 volts para o brinquedo de Petra e marmelada para Gabriel. Misturei tudo. Bom dia, Patrícia Vauquier. Bom dia,
Wellington, bom dia, Ramos. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Como que vocês estão? E nós estamos felizes porque Tacla Duran é impiedoso, mais impiedoso do que eu e Rômulo juntos. Né? Só um registro, Wellington. Você falando que ele é impiedoso, Sim. eu fiquei com pena do senador Lazier Martins, lá do Rio Grande do Sul ontem. Ele foi o único que entrou, coitado, todo desorientado, não sei, coitado, chegou lá para defender o Sérgio Moro. E aí começou a fazer umas perguntas idiotas, tentando atacar o Tacla Duran e defender o Sérgio Moro. Aí o Tacla Duran cozinhou ele. O Tacla Duran é esperto. E você viu que o Tacla Duran estava seguro porque ele fala a verdade. Ele pode ter feito coisas a serviço do Odebrecht que eram ilegais, mas você vê que é uma pessoa... Foi muito diferente, por exemplo, o depoimento dele do Marcelo Miller. Então você vê que é uma pessoa segura. Ele tosqueou, acabou com o Lazier Martins. Até quando voltou a palavra ao Paulo Pimenta zoou. Falou, esse cara chegou do nada aqui, nem faz parte da comissão, e aqui não falou nada com nada. Falou, ele teve até engraçado, ele chegou e falou assim, o senhor Tacla Duran, o senhor sempre foi muito amigo, braço direito do Marcelo Odebrecht. Aí o Tacla Duran falou, olha, eu só uma vez tudo, meu contato com o Marcelo Odebrecht foi pegar o mesmo elevador que ele uma vez, nem bom dia eu dei. Pois é. Mas não deu certo, não. Não funcionou porque o Tacla Duran detonou. Patrícia, agora vamos falar sobre uma coisa. A gente está falando muito sobre Lava Jato hoje aqui. E você, que é mestre em engenharia civil, certo? Pode dizer qual o impacto da Lava Jato, sobretudo, na engenharia e na construção civil brasileira. Porque a gente sabe que as empresas brasileiras, sobretudo Odebrecht, realizavam obras em todo o mundo, quase todos os países do mundo. E isso era um problema. Os Estados Unidos arrasavam o Iraque, destruíam o Iraque, mas quem ganhava a licitação era o Odebrecht. Não é? Portugal quer fazer uma ponte, quem ganha concorrência é o Odebrecht. Então, tinham que destruir. Na casa deles, eles querem fazer aeroporto em Miami, ganha o Odebrecht. Exatamente. Então, Patrícia, fala um pouco sobre isso aí. Bom dia, bem-vinda. Bom, foi uma das coisas que me assustou quando eu vi, uma das primeiras coisas quando eu vi a Lava Jato, porque eu estava longe, então eu não dava muita atenção, eu não sabia muito o que era. Eu fui acordar com a condução coercitiva do Lula. E aí que eu fui ver quem que era, o que estava realmente acontecendo. E o que me assustou foi eles acabaram com todas as principais empresas do Brasil. As principais empresas as 5 maiores brasileiras são a Camargo Correia, a OAS, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Queiroz Galvão. Eles pegaram essas empresas, as 5 principais, e todas as empresas que estão em volta, que tinham contratos, que tinham algum relacionamento, ou que eram contratadas dessas empresas. O próprio Tacla Duran, ele foi um cara da TUC, que era uma outra empresa relacionada ao Odebrecht, que aparentemente fez uma delação que incriminou ele. Não foi nem alguém direto da Odebrecht que incriminou ele. Mas o problema é que a indústria da construção é uma indústria importante para o desenvolvimento de um país. É ela que faz... Eu falo que ela é uma indústria invisível porque a gente não vê, a gente só percebe um canteiro quando ele está perto da gente, quando ele incomoda. Porque aí depois que ele passou, você esquece. A gente esquece que um dia teve obra. Mas a obra fica. Tá aí as pirâmides do Egito para provar. E a construção é uma indústria que ela é intimamente ligada com o governo. Quem tem grana, quem tem cacife, quem tem poder para fazer obras de infraestrutura é o governo. E o Brasil, ele era um dos únicos países subdesenvolvidos que não tinha... em desenvolvimento, que não tem
empresa estrangeira. O mercado da construção brasileiro era essencialmente brasileiro. Tinha umas joint ventures, tinha participação da Alstom, tinha participação da Lafarge, tinha participação de algumas indústrias estrangeiras, mas era um mercado essencialmente brasileiro, dominado por empresas essencialmente brasileiras e que estavam expandindo. A Odebrecht, em 2015, ela tinha uma posição, ela era a 13ª maior empresa de construção civil do mundo. Ela conquistou Cuba, tinha um mercado no Oriente Médio cativo, tinha mercado na África, na China, América do Sul, na América Central. Na China também, viu? Eu tenho, inclusive, um dos executivos eu conheci porque trabalhou em Angola e a gente conversava muito. Ele estava em grandes obras na China. Faz sentido, Wellington, porque ontem o Paulo Pimenta revelou que o Marcelo Odebrecht tem uma conta grande do Bank of China, o Banco Estatal da China. Então, realmente, até o dinheiro pago ficou lá. E não foi declarado a Lava Jato. Uhum. Pois não, Patrícia, continue. Então, você não consegue construir, você não consegue desenvolver um país sem ter essas obras de infraestrutura. Agora, eles destruíram todas as empresas. Não tem mais nada. Assim, todas as empresas... Por que o Rio, todo mundo fala a administração do Rio, só que o Rio, ele recebeu a Copa do Mundo e ele recebeu as Olimpíadas. Ou seja, sei lá quantos % da construção de infraestrutura para as obras dos dois eventos estava concentrada no Rio. Por que foi só ele? Por que é o estado que está mais falido no Brasil? Além de tudo, é ele que concentra indústria naval e indústria petroleira. Ou seja, a Lava Jato é igual ao Rio de Janeiro. Uhum. E ela acabou com as principais construtoras do país. Aí os engenheiros começaram a chiar. Caiu a ficha dos engenheiros no final do ano passado. Que eles viram que bem tarde, a coisa não ia recuperar. Alguns engenheiros, eu falo do clube de engenharia, porque a galera que eu falo é muito coxinha. Patrícia. Eu sei que a gente vai mudar. Não vamos usar mais essa expressão. A gente vai mudar os termos. Enganados pela Globo. Não era isso, Wellington, que você sugeriu? Eu não peço nem para eles admitirem que eles não tinham a razão ou que eles se enganaram. Eu falo, a gente pode colocar uma pedra, a gente apaga o que aconteceu, ninguém lembra. Contanto que daqui para frente a gente tem uma nova postura. Uhum. É exatamente isso. Mas é a reconstrução que propomos. A reconstrução nacional, referendo revogatório para a reconstrução nacional, é exatamente isso. Não há vencidos nem vencedores. Tá? O Brasil vive uma guerra imposta pelos Estados Unidos e pelo mercado financeiro internacional, fundos de pensão da Noruega, fundos de pensão e os interesses da União Europeia dentro do Brasil. Precisamos salvar o Brasil dos abutres do capital financeiro. Precisamos tirar o Brasil das garras dos usurpadores da nação, de dentro e de fora. É a proposta nacionalista. E o problema, assim... Paty. Começou a Lava Jato. Ela não ouve. A galera... O Romulo quer lhe fazer uma pergunta, por favor. Só um comentário. A Patrícia mencionou o caso do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente veja isso nessa dimensão de guerra de narrativas da Lava Jato. Ela tem toda a razão. Quem destruiu o Rio de Janeiro e faliu o Estado foi a Lava Jato. O Rio de Janeiro depende muito do setor do petróleo e do setor da construção naval. Então, foi a Lava Jato quem destruiu o Estado. E eles agora tentam fazer essas coisas com o espalhafato da prisão dos deputados, que eles dizem que ser corrupto, do Sérgio Cabral, do Garotinho, para tentar incutir na cabeça da população que quem faliu o Estado foi a corrupção, que existia, a corrupção existia. Mas toda a corrupção do Rio de Janeiro não paga nem um mês do funcionalismo público. Não foi ela quem faliu o Estado. Quem faliu o Estado foi a destruição da economia do Rio de Janeiro pela Lava Jato. As pessoas, como a Paty disse, já estão sentindo isso, então eles querem enganar mais uma vez as pessoas, querendo dizer que foi a roubalheira. Não, a gente não vai cair nessa, não. Tá bom. Paty, você conclui o raciocínio, porque tem um ruído muito grande no seu som, e aí tá muito ruim pro público também. Inclusive para mim, eu tô ficando com a cabeça a mil aqui, tá?
Alô, Patrícia? Oi. Pois não, Patrícia, por favor, conclua o raciocínio. Não, além de tudo, quando começou a Lava Jato, a gente achou que ia ser aquela história, uma CPI ou uma investigação, como teve inúmeras. Só para lembrar, esse departamento de operações estratégicas, operações estruturadas da Odebrecht, começou no final da década de 90, como uma alternativa que o Marcelo Odebrecht, eu vou falar que ele é um gênio, porque ele é um gênio, criou para não sofrer mais a investigação que ele sofreu, que o pai dele sofreu quando ele era o presidente do grupo, em 95, em 93, 95, com a história da CPI dos anões do orçamento. Eu não sei se vocês lembram. Sim, claro, dos anões do orçamento. Daquele rapaz lá de Sergipe, Alves, alguma coisa, agora fugiu o nome. A Odebrecht já estava envolvida. Aí teve a CPI dos anões do orçamento, aí depois teve a Odebrecht estava de novo na história do Banestado. Em todas as CPIs sempre tinha a Odebrecht, mas ninguém nunca descobria, nunca ia mais além, dava tudo, não descobrimos nada, ok. Só que dessa vez, a prova que a gente teve uma ajuda externa tá aí, porque dessa vez eles conseguiram achar coisa que não era para achar. E o pessoal fala, a Globo faz um sensacionalismo imenso nos valores, que eles falam, foi milhões, bilhões, só que 0,5%, 0,1% de um valor de um contrato que é 100 bilhões. É lógico que para a gente comum, para a gente meros mortais, entendeu? Isso é muito. Mas para uma empresa com um contrato como a Odebrecht ou como a Petrobras, é nada. Isso está dentro da margem de erro do projeto, da variação que pode variar o valor de um projeto. O valor do projeto pode variar, dentro do esquema da Petrobras, ele podia variar de menos 20% até mais 15% do valor que os técnicos da Petrobras haviam orçado em primeiro lugar. E depois aí tem os aditivos, tem isso que for. Mas é muito difícil para quem está de fora, e mesmo porque as próprias auditorias nunca detectaram nada. Justamente porque, assim, era quase nada. A gente acha quase nada. É ridículo falar assim, mas para a realidade de uma empresa como a Petrobras, como a Odebrecht, 1 bilhão ok, 1 bilhão é uma coisa, mas 1 milhão não. 1 milhão, assim, qualquer operação que ela vai fazer vai custar 10 vezes isso, 100 vezes isso. Pois é. Então é uma empresa muito grande. E o que eles tentam sensacionalizar pelos valores. E para uma obra isso não é nada. Mas vamos, assim, tinha que colocar na balança realmente para ver o que a Lava Jato fez. Agora a gente vai ter intervenção americana. Já existe. Já tem a intervenção americana na Odebrecht por 5 anos, porque a Odebrecht tinha ação na Bolsa de Nova York, então ela está. Isso o Robles pode explicar bem melhor do que eu, mas acabou. A indústria nacional acabou. A indústria nacional brasileira da construção civil, que era uma indústria. A indústria pesada. A indústria pesada que gerava emprego, aquele emprego do pedreiro, aquele emprego que muitas vezes não precisava de especialização, mas muitas vezes precisava de especialização. Hoje, mais de 50 mil engenheiros do Brasil estão desempregados. Não é? É uma cadeia, porque assim... uma cadeia produtiva. Uma contratada que vai empregar uma outra contratada. Os terceirizados ali das empresas como é que fala? Uma falência em cascata. Sim, pois é. Acabou o setor. Patrícia, antes de passar... Perdão, e agora? Conclua. O Temer autorizou, ou vai autorizar, não lembro em que pé que está essa situação, a vinda de engenheiros estrangeiros para o Brasil. Não, olha, não são apenas engenheiros. O projeto é para aprovar qualquer profissional de qualquer área. Isso é para evitar qualquer possibilidade de que uma greve geral prejudique
o roubo que está sendo implementado no Brasil, o assalto de tudo, de direitos, de tudo do Brasil. Patrícia, eu quero apenas esclarecer aqui o público. Você mencionou aí a Operação Anões do Orçamento, lembra? CPI, a CPI dos anões. CPI, perdão. Né? Pois é, a CPI dos Anões do Orçamento foi atribuída ao deputado João Alves de Almeida, do PFL da Bahia, que hoje é DEM. Certo? Wellington, é aquele que falou que ganhou na cena milhões de vezes, 1000 vezes. Eu acho que era esse, não era? O homem que mais tinha sorte no mundo. O mais sortudo do mundo, que acertava na loteria toda semana. A articulação do esquema que conhecia desde 1972, quando passou a integrar a Comissão de Orçamento do Congresso, colaborando com o Executivo ao impedir que seus colegas parlamentares fizessem mudanças em projetos. Em troca, acertava a inclusão e aprovação de emendas parlamentares entre os gastos oficiais, cujas verbas eram direcionadas para seus redutos eleitorais. O que está acontecendo hoje com Temer. Mas não são mais anões do orçamento, são gigantes da corrupção. Tá? Temer compra, junto com Cunha, uma bancada chamada de Centrão para destruir o Brasil e o Estado Social. Então, essa máfia só mudou de nome. Esse modus operandi mudou de nome. Mas hoje está público. Está público. Tem um Centrão que se vende e se vendeu, inclusive, para derrubar Dilma. Tá? Ô, Patrícia, muito obrigado por ter vindo hoje. Desculpa o chá de espera que você tomou aí, mas você está na França, chá é até chique, né? Eu não entendi direito, Wellington, desculpa. Eu falei a você o seguinte, muito obrigado por você ter vindo hoje. Desculpe o chá de espera, mas como você está na França, chá é até chique, très chique. Hã? Não, só uma coisa para falar ainda da Odebrecht, que o Marcelo Odebrecht, ele resistiu tudo que ele pôde. Toda essa injustiça que a gente vê de vazamento, de pressão que o Tato Duran, ele denuncia dos procuradores, da parte dos procuradores da Lava Jato para fazer a delação, eles fizeram isso, eles jogaram muito baixo com o Marcelo Odebrecht. O Marcelo, ele tentou resistir tudo que ele pôde. Então, para mim, era a 13ª maior empresa mundial do mundo, que uma operação, que um bando de moleque mimado, desculpa, mas frio. Desculpa, mas é uma coisa que eu como engenheira civil, como gente que eu falo, a galera precisa ir pro canteiro de obra, precisa botar a cara no vento, na chuva, para ver, sair de fora desse ambiente de escritório, vai ver outras coisas, entendeu? Para acordar para a vida, porque, desculpa, é um desabafo, mas... Não, mas você está certa, é revoltante. Essa empresa no Brasil É revoltante, Patrícia. Eu entendo você como engenheira, a sua revolta, porque... Como você falou, não é apenas aquele emprego, aquela obra que a gente vê, é uma cadeia produtiva que foi arrasada por um bando de... Eu chamo aqui, com todo respeito aí, tá, Patrícia? Eu chamo aqui de punheteiro de condomínio, tá? É isso. Esses merdinhas que saíram do condomínio para apertar a mão de Mickey Mouse e agora... são esses caras que estão no poder hoje. Tá? Não, é pra chorar. Olha, Paty. A gente se diverte, né? Se a gente não chora, a gente pelo menos nós se diverte. sofre, mas nós ri. Né? Um abraço para você, Patrícia. Obrigado. Próxima semana, vê se volta na quarta-feira, hein? Vê se volta na quarta-feira, o seu dia. Tá? Na quarta. Pode deixar. Na quarta, fechado semana que vem, na quarta-feira. Ok, felicidades para você. Tchau, tchau. Para vocês também. Um abração. Bom fim de semana. Conversei aqui com a Patrícia Vauquier, que está na França, engenheira... Ela é formada em arquitetura, tem mestrado em engenharia civil e doutorado em administração de empresas, conhece tudo de construção civil, conhece tudo de infraestrutura, telecomunicações, então é que é a nossa consultora nessa área. Wellington. Pois é, mas eu quero uma dica aqui, é o seguinte, eu quero agradecer, porque a minha página, que eu chamo Wellington Calazans Debate, ela tem menos de 2 meses, já está com...
600 curtidas. Isso é muito bom. Assim, eu gostei de 600 pessoas me curtiram em menos de 2 meses. Que bom. E também a página do programa Expresso da Manhã, que começou há menos de um mês, já está com 500 curtidas, certo? E eu sou grato a todo mundo que está curtindo. Eu peço que curtam todas as páginas que compartilham os nossos programas, que adicionem aí acionem, perdão, o botãozinho ali para notificações, compartilhem, comentem, deem vida às nossas páginas e debates. E a Camila está informando aqui, e eu vou explicar até agora, nós adicionamos um botão para doação a pedido do Miguel do Rosário, aqui do blog O Cafezinho, no programa, na página do programa Expresso da Manhã, para que esse dinheiro seja usado para a promoção do programa. Porque nós sofremos um boicote gigantesco do YouTube e do Facebook. Não é? O nosso programa está atingindo uma audiência que não era esperada por eles. Eles não contavam com a nossa astúcia. Não contaram que a liberdade que a gente tem, que a gente vive em Estado de Direito, então a gente pode falar a verdade, não vamos ser achacados na justiça pelo DD. Então, eles sabem, a preocupação é essa, Wellington, a liberdade que nós dois temos de falar a verdade. Pois é, não contavam com a estratégia de comunicação eletrônica digital da Camila, que está concluindo aí a pós-graduação dela em redes sociais. Competência dela como produtora, né? Incrível. Exatamente, exatamente. Então, aí é o seguinte, o programa que tem Paulo Gamba, Luiz Cláudio, agora está recebendo um reforço assim, humildemente, Samuel Pinheiro Guimarães, tem a Patrícia Vauquier, tem a Mulher Niobe Cunha, Tássia Camargo, tem um apresentador como Rômulus Maia, tem uma produção fantástica aí nos bastidores. Não, e tem o professor de comunicação, estratégia política, de comunicação política aí, que os caras lançam um boi de piranha, ele vem na hora, pá, ele fala. Não, ele antecipa antes, ele fala, ó, vai sair tal coisa, pum, dá outra. Ô, Rômulus, temos mais gente boa aí, né? Dos bastidores, Carlos Krebs, Mariel, temos a Ana Tomazini, mas a Camila está na linha de frente aí, a líder da equipe, né? Mas no equipe de comentaristas, o Dr. Rubens, que vem falar assim, sempre sobre justiça, lei Cancelier, sobre pré-sal com a gente. E para falar sobre lei Cancelier, na segunda-feira, nós vamos ter aqui o Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, e vamos ter o irmão do reitor Cancelier, tá? Ele vai estar aqui, Olivo Cancelier, vai estar aqui com a gente, conversando na segunda-feira sobre lei Cancelier, e também o Luiz Cláudio para fazer aquela terapia indispensável para começar a semana, fazendo uma autorreflexão sobre tudo. Não é? Então, eu não estou pedindo dinheiro para mim, para o Rômulus, nem para a Camila também, porque se Camila, por exemplo, pegar um dinheiro e botar combustível no carro, porque ela trabalha, ela se desloca para o programa, que ela já trabalha de graça, então acho que é justo botar combustível, pagar a conta da internet que ela está pagando muitas vezes extra para poder compartilhar enquanto está no outro trabalho. Sim, porque tem que ser uma internet boa, ela trabalha tanto, ela está em todas as páginas e tal, a gente sabe no Brasil como é que é difícil. Então, realmente, eu acho mais que justo. Assim, primeiro doação que pingar é para restituir os custos que a Camila incorre. Pois é, isso aí eu nem quero. Você que é da área de economia e direito e contratos, você resolva com ela, tá bom? Agora é o seguinte, quero agradecer mesmo. O programa de hoje foi muito movimentado porque o Brasil hoje acordou sabendo que foi enganado pela Globo. Essa Globo da máfia da FIFA, essa Globo da sonegação de impostos, essa Globo dos golpes no Brasil, essa Globo que se alimenta do sangue e da tortura de brasileiros, essa Globo que se alimenta da entrega do patrimônio brasileiro ao estrangeiro, Wellington, essa Globo... A Globo cujos recursos começaram lá atrás com tráfico negreiro, tráfico de escravos do século XIX. Então, o Wellington falou que vive do sangue e do suor do brasileiro, da exploração. Isso é histórico, está no DNA. Eles eram traficantes de escravos. Daí que veio a grana para abrir o jornal o Globo e depois a Rede Globo. Pois é, então, essa Globo que destrói o Brasil e os sonhos dos brasileiros e que vende enlatados como produto de qualidade,
é a Globo mergulhada na corrupção da FIFA, da sonegação de impostos, denunciada pelo blog O Cafezinho há mais de 5 anos, pelo Miguel do Rosário. Eu nem era do blog ainda. Essa Globo vendeu a vocês a ilusão de que, tirando Dilma, o Brasil iria melhorar, de que a Lava Jato era uma operação... A Lava Jato era uma operação... Tem alguém que pensa que eu tenho 2 bocas e está ligando para mim, né? Então, é complicado. Lá, o pessoal de Angola, da Rádio Cairós, ligando para mim. Não sei o que é que quer agora. Bem, é o seguinte. Essa Globo, que vendeu a Lava Jato como uma operação de combate à corrupção, essa Globo tem que pagar por isso. Essa Globo ontem foi desmoralizada por um delator que não estava fazendo delação. Ele era colaborador de uma CPMI, mas com o compromisso de falar a verdade. Ele não apenas falou a verdade. Ele não apenas falou a verdade. Ele apresentou provas. Periciadas. Provas periciadas. Eu vou escrever aqui que eu não posso falar agora, pelo amor de Deus. Enquanto você resolve aí, eu falo só um comentário, Wellington, em relação ao que dizia a Patrícia. Primeiro, você estava falando da destruição da engenharia civil, não só toda a cadeia que ela falou que foi destruída, mas é importante pensar que esse é um setor de infraestrutura. Quem estuda economia sabe que quando você melhora a infraestrutura de um país, tem uma coisa que se chama externalidade. Externalidade positiva. O que é isso? Você melhora a condição geral da economia. Lógico, se você tem uma estrada melhor, telecomunicações melhor, toda a economia, as outras empresas que não tem nada a ver com aquele setor, também vão melhor, então vão gerar mais riqueza. Então, eles implodiram, eles praticamente tentaram alejar o Brasil, porque era um setor com a infraestrutura melhora toda a economia. Então, eles tentaram alejar economicamente o Brasil. E por último, a Patrícia lembrava no final essa questão, você falava das pessoas que foram enganadas pela Globo. Tem muita gente aí de classe média, com formação superior, e ela falava, né, que o Temer quer liberar a entrada de engenheiros estrangeiros sem restrição, e você falava que a ideia é fazer isso para todos os campos profissionais. E isso, Wellington, é importante amarrar com a conversa que a gente teve ontem com o nosso novo colunista, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, porque nesse acordo de livre comércio com a União Europeia vai haver a liberalização, a abertura para a entrada do setor de serviços, das empresas e também de pessoas. Isso também é incluído no tratado. É o modo 4 de comércio de serviços. Tem 4 modos. Então, vai entrar as empresas e os trabalhadores estrangeiros. Por que isso é importante? Porque o Temer vai mudar a lei internamente, mas aí ele vai assinar esse tratado com a União Europeia, que é para depois um governo popular que empregue brasileiro, que queira preservar o interesse nacional não possa ser forçado, não tem a possibilidade de voltar atrás e falar, não, acabou esse entreguismo, acabou esse negócio de gringo vir aqui tomar o emprego de brasileiro. E aí a gente fala, não, mas se fizer isso, aí a União Europeia vai reclamar porque tem um tratado internacional. Então, está tudo articulado. Ele faz a lei interna e quer fazer um tratado para amarrar. Mas nós não vamos aceitar, porque a União Europeia sabe que é um governo golpista ilegítimo e está agindo de má fé. E, de acordo com o direito internacional, um tratado assinado nessas circunstâncias não vale. Vem aí referendo revogatório para acabar com essa safadeza. Se você conhece algum deputado, algum senador, faça como eu faço, como o Rômulo faz. Eu ligo e digo, olha, tem que reclamar dessa forma por causa disso, disso e disso. Porque deputado e senador não é nosso patrão, ele é nosso empregado. Ele foi eleito para trabalhar para o povo. Ele não é autoridade de nada. Inclusive, o senador Requião tem um projeto que foi escrito com a minha participação, eu sou muito grato a ele pela consideração, que foi uma proposta do grupo aqui da Suécia que luta contra o golpe, de extinguir o pronome de tratamento, como é aqui na Suécia, todo mundo é você. Aqui não tem negócio de Vossa Excelência e tal, porque chamar Tiririca de Vossa Excelência é de lascar, não é? Chamar Romário de Vossa Excelência é de lascar. Então, só para dar um dos exemplos, tá? Tem casos bem piores do que Tiririca e Romário. Agora, eu estou falando...
Tem lá a procuradora que não gostou de ser chamada de querida, né? Ela queria que fosse senhora, doutora, procuradora. Não, vai ser da próxima vez, em vez de querida, o presidente Lula vai chamar ela de você. Vem cá, você. É assim. Pois é. Falar nisso, está entrando aqui na transmissão agora, assistindo o grande Tadeu Porto, que é comentarista, é editor aqui também do blog O Cafezinho, sobretudo para assuntos de energia, diretor sindical, está ligado diretamente à FUP, Federação Única dos Petroleiros, um grande colega, Tadeu, que tem também dedicado boa parte da sua atividade de ativismo para a blogosfera, com bons textos, bons vídeos e uma colaboração importantíssima. Wellington, para essa nossa eu recebi um pedido, inclusive, a propósito do Tadeu Porto. Eu recebi um pedido ontem para eu fazer um clipe. Eu tenho feito alguns clipes quando dá tempo, gente. Quando eu não faço é porque não tem tempo. Mas eu pedi que fosse feito um clipe, e eu vou procurar aqui, do programa da última vez que ele veio. Porque ele fala, né, aquela questão da maquiagem contábil na Petrobras, e depois eu venho em complemento dizendo o que eles fizeram desde o início para justificar a venda de ativos. Estão falando que aquilo ficou muito boa, a participação do Tadeu. Então, para eu pegar, editar aquilo como um clipe e falar do golpe contábil que está sendo feito na Petrobras. Eu vou fazer isso. Hoje eu vou tentar fazer esse clipe para tentar a gente circular, porque as pessoas não têm informação sobre isso e a gente tem que fazer isso chegar a todo mundo. É isso aí. Agora, Rômulo, só para concluir, a Rede Globo, ela enganou o brasileiro. É por isso que eu condeno mesmo, e já venho falando isso há meses. Para com esse negócio de chamar de coxinha. Para com esse negócio de chamar de coxinha. Ao invés de chamar de coxinha, fala a verdade. Você foi enganado pela Globo. Vamos politizar a sociedade. Não caiam nesse engodo de que é a classe média que tem que ser resgatada. Isso é mentira. A classe média é a classe que a Globo e o PSDB comunicam. O que nós temos que resgatar de volta é o pobre que abandonou as urnas, certo? Que foi enganado também e que, por necessidade de sobrevivência, ficou enojado de muita coisa distorcida, que chegou distorcida para eles, esses pobres. Então, vamos baixar a bola, porque se a gente diz que a classe média pensa que é rica e pratica erros e joga contra ela mesma, e as políticas impostas aí a partir do golpe mostram que a classe média do Brasil não existe, é uma classe trabalhadora apenas, tá? Nós precisamos mostrar ao pobre que o único poder, a única arma que ele tem, que deu a mínima dignidade, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outras políticas. Emprego, Wellington, emprego. Emprego, que deu emprego, dignidade, que empoderou a mulher. Aí eu desafio qualquer feminista a vir falar comigo. O que empodera a mulher é grana, dinheiro. Isso aqui na Suécia, as feministas deixam claro, e são as feministas quase que pioneiras no planeta, certo? A briga da mulher sueca é para equiparação salarial de mulher e homem. Porque é isso que dá poder à mulher. E Wellington, o presidente Lula fez questão. Minha Casa Minha Vida, a casa ficava no nome da mulher e o Bolsa Família, idem. O cartão era no nome da mulher. Foi, como você diz, o governo que mais empoderou a mulher. Porque você diz, empoderamento é grana no bolso para controlar o seu destino. Exatamente. Exatamente isso. Então a Globo vendeu a Lava Jato como uma operação de combate à corrupção e ontem Tacla Duran mostrou com documentos que a Lava Jato é a corrupção privada dentro do setor público. Tá bom? Atendendo, pior ainda, interesses internacionais. Ele não falou isso, mas nós sabemos. Isso é muito grave. Então a Globo está desmoralizada. Wellington, só uma piada, que eu sempre lembro disso, né? A gente falou que a Lava Jato tem esse modus operandi, né, de achacar as pessoas. E aí um leitor botou e falou, não é modus operandi, é o morus operandi. Isso. O modus operandi é tudo aquilo que eles esperavam que Lula fosse e não conseguiram provar. E com um papelzinho, Tacla Duran mostrou que Moro é corrupto, que a esposa dele é corrupta, que o sócio padrinho de casamento é corrupto, que Dedê... Olha, o cara tem alcunha de crime, Dedê. E o cara ia para a igreja para dizer que tinha um WhatsApp de Cristo.
enganando os fiéis, porque Cristo não usa mais o WhatsApp, porque não é criptografado. Ele usa o Signal e só conversa comigo e com Rômulus. Certo? Então, hoje é a Black Friday de delações. Vou repetir a propaganda, tá bom? O patrão ficou maluco. Se você ainda não deletou, procure agora mesmo. É a última chance de comprar uma delação, de vender delação. Queima total apenas 10% do valor. Eu disse 10% do valor. Eu não consigo nem beber água, pô. Eu tô quase cuspindo, Pois é. água aqui. É a Black Friday. A Black Friday. Black Friday da delação. Porque ontem Tacla queimou o estoque. É queima total de estoque. O Rômulus, quem é o cocô do dia, Rômulus? Olha, seria Lava Jato, né, em conjunto, mas hoje eu vou dar em especial na pessoa de Rorô, da senhora Rosângela Moro, a senhora Moro, que ficou na véspera do Tacla Duran lá no Congresso. Segundo ela, né, soltou notinha na imprensa dizendo que ela foi tratar de medicamentos sem impostos para as pessoas. Mas um projeto que está lá desde 2015, ela resolveu ir na véspera do depoimento bomba do Tacla Duran, conversar com os deputados e senadores. Então vai para ela pelo cinismo de usar uma causa nobre para tapar a roubalheira das pessoas que ela conhece, do convívio dela e possivelmente dela mesma. Pois é, para mim o cocô do dia é a Rede Globo. De novo, porque a Rede Globo é a culpada por ter enganado brasileiros da classe média que estão agora sob ameaça de uma invasão estrangeira em todos os setores. A classe média que pensou que era rica e que começou a botar dinheiro na Bolsa de Valores, não é? Essa classe média que está perdendo o emprego porque não sabia que era apenas uma classe trabalhadora. A Globo que enganou o pobre, que teve a mínima dignidade, dizendo que Lula, o grande artífice do combate à pobreza do Brasil, estaria envolvido com corrupção, quando, na verdade, a Globo é ela a corrupção. Na FIFA, a corrupção na sonegação de imposto, uma empresa que nasceu de golpe, se alimenta do sangue, suor e lágrimas do povo brasileiro. A Globo, para mim, é o cocô do dia. Vamos nessa? O que é que eu fazia no banheiro? Que eu me sinto feliz. Apertar, ó. Todo mundo apertando o número 2 aí. Tchau. Alívio da barrigada, ó. Imagina. Alívio da barrigada. É o momento catártico do dia, para ninguém ficar enfesado. Isso aí. Não é? Tem ninguém enfesado mais aqui. Somos felizes, apesar de tudo que está acontecendo, porque estamos do lado certo da história. Defendemos o referendo revogatório, a única bandeira que salvará o Brasil, a única bandeira que promoverá a reconstrução nacional. Usando aqui também slogans que foram usados numa fantástica estratégia de comunicação da qual eu fiz parte em Angola, no pós-guerra. Não há vencidos nem vencedores. Então, nada de chamar de coxinha, nada de lutarmos uns contra os outros. 97% dos brasileiros reprovam o que Temer e a quadrilha dele faz. Não é porque ele é o chefe da quadrilha, então eu falo no singular pela quadrilha, e não somando Temer à quadrilha, porque ele é quadro da quadrilha. Então, o que a quadrilha de Temer faz contra o Brasil e os brasileiros. Não há vencidos nem vencedores, foi o slogan criado lá na oportunidade pela Link Propaganda, da qual eu fui um dos quadros naquela campanha fantástica do pós-guerra em Angola. Então, eu quero dizer que não há vencidos nem vencedores. Não há coxinhas, não há petralhas. Existem 97% de brasileiros que querem um Brasil para os brasileiros e que querem o referendo revogatório, porque na medida em que você reprova o que Temer faz, você quer reconstruir o seu país
desfazendo o que foi feito por ele e pela quadrilha dele. Então, é por isso que eu luto todos os dias, Rômulo luta todos os dias, é por isso que nós estamos aqui todas as manhãs, nessa luta em defesa do Brasil, do Estado social forte, da soberania nacional, e é por isso que nós estamos orgulhosos da audiência crescente que temos e somos gratos a você que assiste ao programa todos os dias bem cedão. Wellington, é isso, Rômulo. Fala bonito. Eu tenho que registrar para concluir a importância pedagógica dessa sua campanha, reconhecer o seu pioneirismo nessa questão. Isso que você está falando é fundamental, minha gente. A estratégia política. A gente precisa para. Eles vão jogar na divisão, eles vão tentar reeditar o Fla-Flu, PT anti-PT. Quando a eleição não é mais sobre isso, a eleição é sobre o destino do Brasil. É entre nacionalistas, patriotas e entreguistas. Então, esse show pedagógico, eu admiro. Você todo dia tem que bater nessa tecla e voltar. Vamos parar com essa coisa do Fla-Flu, do coxinha, petralha, mortadela. Parar com isso, porque é isso que eles querem. Eles querem usar essa rejeição que eles conseguiram construir com o bombardeio da Globo, no PT e no presidente Lula ao longo desse tempo. Eles querem voltar e resgatar, quando, na verdade, a rejeição maior é o desmonte do Estado e é o entreguismo. Então, a gente tem que parar com isso, ver que essas pessoas, muitas delas foram realmente enganadas pela Globo, pela propaganda da Globo, que é terrível. É 24, porque não é só a Globo, é a Globo, Globo News, CBN, Jornal, G1, não sei o quê, é tudo. É todo lugar está cercado 360 graus de Globo. Então, foi realmente uma propaganda terrível e é importante parar com essa coisa de ficar chutando cachorro morto, espizinhar. Sem essas pessoas, a gente não ganha. E o desmonte vai seguir. Então, Wellington, eu quero registrar e parabenizar e me somar a você nesse esforço. Vamos parar com isso e vamos fazer um esforço pedagógico, falar com essas pessoas e explicar qual é o projeto, que a ideia é referendo revogatório para refundar o Brasil. Essa é a plataforma da vitória. Pois é, nada de ficar alimentando o ódio contra o outro. Nada de ficar alimentando o ódio contra o outro. O ódio é a bandeira deles, é a única bandeira que eles possuem. Porque eles são o ódio, eles são a baderna, eles são a arruaça contra o Brasil e contra os brasileiros. Precisamos dialogar com todos, com respeito. Agora, sobretudo, você que está me assistindo, aquele pobre que, por falta de condições básicas, mal toma banho, tem um cheiro terrível. Isso temos que admitir, lamentavelmente, seres humanos ainda estão sendo submetidos a essa vida terrível no Brasil. É ele, a nossa arma. É ele que tem um negócio chamado título eleitoral, que é um tiro no peito de cada sacanagem que a Globo, Lava Jato, Temer, Jucá, Gilmar Mendes, Barroso, Fux, Alexandre de Moraes, Dedê, Carlos Fernando, o japonês da Federal, né? A delegada Macarena. Cada sacanagem que eles fizeram tem uma arma chamada título eleitoral. Pegue aquele pobre que você acha que ele não é um ser humano às vezes. Nós não, aqui, porque eu acho que quem assiste esse programa tem respeito ao outro. Resgatar o pobre, trazer de volta o pobre para as urnas. Não caia nesse papo furado de que é a classe média que vai ser o fiel da balança. Mentira. A Globo está falando isso, o UOL está falando isso, o PSDB está falando isso, porque é esse público, classe média, os enganados da classe média, que não caiu a ficha ainda, que é classe trabalhadora, é esse público que eles dominam. Nosso público é aquele público que eles chamam de massa fedorenta. Nosso público, nosso desafio é conversar com a massa fedorenta. Que eles dizem que é massa fedorenta, mas que para mim são seres humanos que são vilipendiados na sua condição de cidadão brasileiro, certo? De cidadã brasileira, que são alijados de uma vida digna. Moro num país que era pobre há menos de 100 anos, um dos mais pobres do continente europeu, que é a Suécia. O povo se reuniu, acabou com privilégios de juízes e autoridades e de todo mundo, e hoje a diferença salarial na Suécia é uma piada.
o menino que está varrendo o corredor do hospital ganha 30% apenas Aqui a também. menos do que Aqui também. o médico. A Suíça também. Então, é igualdade de salário. Wellington, aqui a gente fala, quando a gente vai todo dia fazer compra no mercado, passa lá, vai na balconista do mercado, a caixa, a diferença salarial, no máximo, pode vir o executivo da maior empresa suíça, Nestlé, Banco BS, Credit Suisse, eu ia chegar ali, a caixa ganha no mínimo 1/3 do que ele ganha, não passa disso. Então, assim, realmente são sociedades igualitárias e esse é o modelo nosso. E, Wellington, eu quero dizer o seguinte, para fechar, eu achei muito poderoso essa campanha que você mencionou de Angola. Eu não sei se eles permitem um copyright que a gente se aproprie para a nossa luta nacional também, mas assim, não há vencedores nem vencidos. Não há vencidos nem vencedores. Não há vencidos nem vencedores. E aí eu proponho um acréscimo falar, não há vencidos nem vencedores. Há brasileiros e entreguistas. Exatamente. Não há vencidos nem vencedores. Há nacionalistas, não confunda, nacionalistas e entreguistas. Tá? Eu vou tentar aqui. Vá falando aí, Rômulus. Vá falando aí. Bom, eu pego de surpresa assim, mas a gente fala. Eu acho que a gente, nesse fim de semana, tem que continuar, gente. O Tacla Duran não acabou ontem. A gente tem que continuar na campanha, porque isso... aliás, avisando, eu já vi no 247 que o próprio Tacla Duran, para rebater a campanha de descrédito que o Sérgio Moro move contra ele, dizendo que ele é foragido, e quem conhece direito internacional, sabe que é mentira isso, ele criou um perfil dele no Twitter. Eu já estou seguindo. Eu quero ver ainda, que eu não tenho certeza se o 247 não correu demais, isso não é um fake. Eu acho que tem que verificar se é dele mesmo. Parece ser dele, porque ele comentou e compartilhou matérias que o PIG já começou a dar, porque viu que não tem como esconder, então o UOL já deu notinha, Estado de São Paulo, e mais um outro, eu não vi qual é, mas assim, eles estão dando, mas assim, lógico, pegando pontos, não ponto central, estão dando assim, aquela, como eu falei ontem com o Miguel do Rosário, é a técnica do biquíni fio dental. Eles mostram tudo, mas escondem o essencial. Então, o que é importante, eles não vão dizer. E fundamental lembrar disso. Agora, o presidente Lula tem as provas que o Sérgio Moro se negou a produzir, porque sabia que elas produziriam a inocência do Lula. Ele tem a prova de que o listão do Odebrecht, a história de conto italiano do Palocci, não vale nada. Se eles quiserem provar, Wellington, eles têm que botar o SWIFT lá, o documento que comprove transferência de conta a conta. Dinheiro não voa, dinheiro circula e é tudo registrado. Se o dinheiro saiu e eles querem dizer que saiu dessa conta para reforma em sítio, eu quero ver o SWIFT. Sem isso, esse listão do Odebrecht não funciona, não serve para nada, Wellington. Com prova pericial de um órgão credenciado que tem fé pública num país onde a lei vige, que é a Espanha. Pois é. Eu não encontrei aqui, lamentavelmente, porque eu estou sem um dos computadores que eu uso para apenas arquivos de música, né? São 70 gigas de MP3. E eu não encontrei aqui a música do grupo Gênesis, que é A Paz que Canta, né? A letra faz assim: a paz do meu país demorou, mas já chegou. Reconciliação, meu irmão, um só povo, uma só nação. Não há vencidos nem vencedores. Então, eu queria lembrar, eu queria botar a música aqui. Me cobre isso em outro programa aí para eu colocar. Sim, eu acho que a gente pode terminar isso. Não há vencidos nem vencedores. Há nacionalistas e entreguistas. Pois é, porque nesse pós-guerra, nessa pós-invasão norte-americana e da União Europeia e do mercado financeiro internacional liderado aí pelo fundo de pensão dos noruegueses, nós temos que tratar isso como é. É uma guerra. O Brasil está sob uma guerra. Então, vamos ganhar. Vamos pedir aí uma auditoria independente das urnas para evitar surpresas, tá bom? Obrigado por hoje. Foi um maravilhoso o programa. Gostei muito. Passou bom. Rapidão ao meio do programa. E... muita gente acompanhando com a gente aí. Muita gente acompanhando. Obrigado pela companhia. Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo direto de Estocolmo, capital da Suécia, com o Rômulus Maia, que está na Suíça. Sou grato a você pela companhia. Sou grato a todo mundo que comenta, que sugere, que participa do programa. Segunda-feira estaremos aqui com o Luiz Cláudio,
Estaremos aqui com o irmão do reitor Cancelier, Olivo Cancelier, vai conversar com a gente. Vamos ter também o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, falando sobre vários assuntos, entre eles Lei Cancelier e também o pós-Tacla, né? O Brasil pós-Tacla. É isso aí, segunda-feira, vai ser um grande programa, com certeza. Vou me preparar muito, inclusive fisicamente, tá? Para que eu possa estar aqui com toda a força. Um abração. Rômulus, valeu. Obrigado por tudo. Bom fim de semana, gente, mas continuem em cima e repercutindo Tacla, fura bolha. Não vamos deixar a pauta virar, não. Eles vão vir aí com coisa para tentar virar a pauta. Vamos continuar repercutindo. Essa é a agenda. Tacla, fura bolha. Vamos de desdobramento. Tacla tá aí, o pessoal da blogosfera, a gente vai ficar em cima, os documentos estão lá no cafezinho. Vamos desnudar esse esquema e não vamos deixar eles virem com fake news. Então, esse fim de semana, desejo a todo mundo bom fim de semana, mas vamos continuar o esforço, gente. Não acabou. Aquele foi o pontapé para derrubar a casa do Sérgio Moro. O Wellington falou que já acabou lá a página do Eu Moro com ele. Aí o nosso espectador aí falou que agora a página virou Eu Morro com ele. Pois então, a gente tem que continuar. Tem que demolir. Eles não demoliram a engenharia civil, a construção deles, agora a gente vai demolir a casa deles. A casa caiu. Bora continuar, galera. Bom fim de semana. Vale, só para lembrar uma coisa, se você usa Telegram, procure lá no Telegram o canal Expresso da Manhã, que eu e o Rômulus, depois do programa, sempre fazemos um drops, assim, um resumo do que a gente falou aqui no programa, só o áudio, para você ficar lá ouvindo 2 as besteiras. minutinhos, né, Wellington? 2 minutinhos só. Para ficarem ouvindo as besteiras que a gente fala, né, Rômulus? É verdade. Um abraço para você. Daqui a pouquinho tem o drops aí no Telegram, para quem tem o Telegram. E segunda-feira a gente volta. Meio-dia tem Miguel do Rosário aqui no cafezinho. Wellington, o canal do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Seria bom a Camila botar, se não está. Porque a galera, para poder clicar naquele link que adiciona no Telegram. Camila vai resolver isso aí. Ela vai botar na descrição. Eu não sei se é assim que ela faz, não sei. Tem um critério aí que ela usa, para evitar problema. Tá. Entendi. Tá bom, então. Um grande abraço para você.